Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade, para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4, e nós vamos fazer a leitura do versículo de 4 a 8. O tema da nossa meditação é: que tipo de trabalhador você é? Nós vamos fazer a leitura bíblica. Diz assim: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Nesses versículos que nós estamos lendo aqui do capítulo de número 4, Salomão nos pede para olhar ao redor e considerar o trabalho dos seres humanos, observando pessoas reais em situações reais. O rei teve de lidar com alguns fatos aí que são dolorosos. Nos versículos anteriores, do capítulo 4, versículo de 1 a 3, Salomão observa um tribunal e assiste pessoas sendo julgadas, chegando à conclusão que a única justiça que não falha é a justiça de Deus. Aborrecido aí com o que viu no tribunal, o rei Salomão se dirige ao mercado a fim de observar diversos profissionais trabalhando. E Salomão considerou 3 tipos de seres humanos ao relacioná-los aí ao trabalho. E é sobre esses trabalhadores que eu gostaria de meditar com vocês neste momento e tirar alguns ensinamentos da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. O primeiro tipo de trabalhador é o diligente, Versículo de número 4, ele diz assim: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade correr atrás do vento. Nada mais natural do que Salomão encontrar primeiro um homem aí que trabalhava com todo afinco, Afinal, o próprio Salomão havia exaltado as virtudes do trabalho lá no livro de Provérbios. Esse homem aqui, que é citado por Salomão no texto, não apenas estava ocupado, como também se mostrava habilidoso no seu trabalho, naquilo que ele fazia. E competente, ele era extremamente competente, e é o que o texto aqui mostra: destreza em obras, havia domínio aí, técnicas aí do seu ofício. A habilidade e a competência dizem aqui respeito às mãos desse homem, mas Salomão vai mais além e olha aqui no versículo, para o coração do homem. E foi nesse ponto que o rei sofreu aí a sua próxima decepção. O pregador percebe o desejo incansável de superar aí os outros socialmente. O Salomão percebe a ambição, da riqueza, da liderança, do poder, do status. E tudo isso é motivado pela inveja do homem contra o seu próximo, e ele cita isso no versículo. Meus queridos irmãos, Deus não colocou esse elemento de egoísmo aí no trabalho. Não foi Deus que colocou isso. Isso é decorrente do pecado do coração do homem, no coração do homem. Nós precisamos trabalhar, sim, mas nunca com o objetivo de ser melhores do que os outros. Honestidade e trabalho devem andar juntos. Nunca achar
que nós devemos trabalhar aí contra, né, o seu próximo, contra as outras pessoas, competitividade, tentando ser melhor do que as outras pessoas. Isso faz parte do sistema capitalista em que nós vivemos, não do reino de Deus. Trabalhemos com honestidade, trabalhemos para o nosso sustento, mas jamais com o intuito de ser melhor, ou mais rico, ou mais poderoso, ou ter uma maior liderança, ou ter mais status do que as outras pessoas. O segundo ensinamento, e é o segundo tipo de trabalhador, se é que nós podemos dizer trabalhador aí, é o ocioso, do versículo 5 e do versículo 6, onde ele diz assim: o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Salomão passa de um extremo a outro, né? E começa a estudar um indivíduo sem ambição alguma. Deve ter sido difícil aí para ele observar um homem ocioso, pois Salomão não aprovava de maneira alguma os preguiçosos que passam o dia inteiro com os braços cruzados, aí, conforme ele fala no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 9, no capítulo 19, versículo 15, e outros também capítulos aí do livro de Provérbios. A condição aqui é analisada e rotulada como autocanibalismo. Ele come a própria carne, porque a preguiça é o caminho lento e confortável para a própria autodestruição. Pode até ser agradável dormir até tarde e não precisar trabalhar, mas não há nada de agradável em ficar sem dinheiro, sem renda, para suprir as necessidades básicas da nossa vida e da nossa família. Por isso que jamais podemos aí ser pessoas ociosas, nem trabalhar demais, conforme o versículo 4, e nem de menos, conforme o versículo 5 e o versículo 6. Nós precisamos de equilíbrio, ser pessoas equilibradas em todas as situações e principalmente com relação ao trabalho. Nem escravos da competição no trabalho e nem fugir das responsabilidades da nossa vida. Jamais seja uma pessoa ociosa, mas também jamais trabalhe demais. Jamais seja um trabalhador competitivo, querendo e buscando ser sempre melhor do que os outros. Mas também não fuja das suas responsabilidades de trabalhar. O trabalho é muito bom, o trabalho faz bem para o ser humano, mas o trabalho moderado, o trabalho equilibrado, isso faz bem para o ser humano. E o terceiro tipo de trabalhador, ele vai falar do versículo 7 e versículo 8, que é um independente, né? Versículo 7 ele diz: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Salomão observou um homem aqui solitário, né? Trabalhando com grande empenho. E Salomão foi conversar com esse homem. Ele descobriu que o homem não tinha parentes e nem sócios para ajudá-lo aí em seu negócio. E que não desejava ajuda. Ele queria todo o lucro para si. No entanto, estava sempre tão ocupado que não tinha tempo de desfrutar dos frutos do seu trabalho. Se morresse, não tinha para quem deixar a sua riqueza. Em outras palavras, todo o seu trabalho aqui na terra era em vão. Como disse Sócrates, né, o filósofo grego, a vida impensada não é digna de ser vivida. Assim Salomão aqui conclui: também isto é vaidade e enfadonho trabalho.
Meus irmãos, Deus quer que nós trabalhemos, mas que o façamos com o espírito certo e pelos motivos certos. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus te abençoe para que você seja trabalhador, mas seja um trabalhador equilibrado. Que você não trabalhe demais e que você também não trabalhe de menos, não seja ocioso, mas tudo que você faz, faça para a glória de Deus. O seu trabalho glorifica o seu Deus, porque o seu trabalho faz bem para outras pessoas. Não deve ser um trabalho acima das suas forças, sem medida. E também você não deve ficar ocioso, parado, dependendo dos outros. Seja equilibrado na sua vida e na sua vida do trabalho. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela sua palavra. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a trabalhar de uma forma equilibrada, Senhor. Obrigado pela tua graça em nossas vidas, pois em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém, Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.